Opa! Então, eu decidi que eu ia fazer um relógio barra cronômetro com algumas peças que eu tinha aqui, que foram basicamente um Arduino, um display de 7 segmentos e 4 dígitos, e alguns resistores ali. Foi um processo bem interessante, eu queria compartilhar aqui com vocês, eu aprendi bastante coisa, eu espero que vocês possam aprender também alguma coisinha aqui. Bem, o primeiro passo foi estudar sobre esse display, já que eu não conhecia nada dele, e eu vou explicar como ele funciona para a gente poder fazer a instalação lá na Arduino. Bem, basicamente eles se chamam 7 segmentos pois eles possuem 7 LEDs que formam cada dígito. Cada LED, ou melhor, cada segmento, possui seu respectivo terminal, com exceção do terra, que é compartilhado com todos os segmentos daquele determinado dígito. A gente vai ver isso melhor para frente. Um display de 4 dígitos nada mais é do que 4 displays de um dígito presos em paralelo. Porém, você pode imaginar, já que o de um dígito tem 9 terminais, o de 4 dígitos deveria ter algo em torno de 36, mas na verdade eles compartilham das mesmas ligações. O único que continua exclusivo para cada dígito é o negativo, e isso possibilita a gente imprimir números diferentes em dígitos diferentes. Por exemplo, se você alimentar o segmento A, você estaria alimentando o segmento A de todos os dígitos, assim também como o B, o C e assim por diante. Mas como a gente viu, os negativos eles continuam sendo específicos para cada dígito, então a gente consegue controlar qual número está sendo impresso em qual dígito controlando esse negativo. Agora que a gente já viu como ele funciona, está na hora de a gente realmente pôr na prática. E o primeiro passo é definir um pino da Arduino para high, para a gente poder ter um positivo. E aí a gente usa o GND da própria placa. Para o primeiro teste, a única coisa que eu fiz foi ligar o GND no terminal negativo do primeiro dígito e fiquei intercalando ali o positivo entre alguns dos segmentos. Para o teste ficar mais elaborado, eu decidi fazer os segmentos piscarem, eu tive que dar uma leve pesquisada em como fazer isso, mas no final deu tudo certo. E bem, como isso deu certo, agora eu vou partir para uma outra etapa que é ligar os outros dígitos. Até agora eu só tinha ligado o primeiro e agora eu vou tentar fazer alguns testes com todos ligados simultaneamente. Agora que a ligação foi feita, quando a gente alimentar algum segmento, ao invés de ele acender somente em um dígito, ele deve acender em todos, simultaneamente. Só um detalhe é que eu uni todas as saídas dos dígitos porque eu só tinha uma saída disponível lá na placa. Agora que estava tudo pronto, eu comecei a fazer os testes e a princípio eu achei que tinha dado errado, mas na verdade era só alguns mal contatos que tinham ali nos resistores, nas conexões. Eu consertei e funcionou. Nessa parte eu tirei o negativo que estava vindo diretamente do GND da placa e passei para uma das portas do PWM para a gente poder ter controle sobre ele lá pelo programa. Eu tive que mexer no programa, no caso configurar a porta 3 para funcionar como o nosso negativo. E como vocês podem ver, funcionou perfeitamente também. Agora a gente tem um controle desse negativo lá pelo programa, o que é ótimo, que vai possibilitar a gente ter esse controle do que está sendo mostrado ali no nosso display. O que eu fiz agora foi mover os resistores um pouquinho mais para o lado para a gente ter mais espaço ali perto do LCD para fazer algumas ligações futuras. Só uma informação que eu esqueci de dizer é que esses resistores eles são de 220 ohms. Agora eu estou fazendo a ligação de fato com a Arduino, então cada terminal de cada dígito lá do LCD vai estar conectado em um terminal PWM da Arduino. Então no meu caso aqui ficou separado dessa forma, o dígito 1 está no pino 5, o dígito 2 está no pino 4, o dígito 3 está no pino 3 e o dígito 4 está no pino 2. Voltando para o programa para poder configurar todos esses pinos agora, basicamente o que a gente faz é configurar todos eles para output e low, já que a gente quer que eles sejam negativos. Eu fui testar e eu tive o mesmo problema com o mau contato, mas deu para ver que está ligando múltiplos dígitos, né? O mesmo segmento em vários dígitos, então está funcionando tudo tranquilo. Bem, eu fiz exatamente o mesmo processo para os terminais dos segmentos, eu vou deixar aí
a numeração de quais pinos eu usei e aproveitei também para resolver definitivamente os problemas com mau contato. Bem, basicamente nessa parte eu tive muitos problemas porque eu estava tentando criar uma função que iria ser responsável por fazer esse controle de qual número estaria sendo impresso e em qual dígito. Então basicamente ela teria dois parâmetros de entrada, que um seria o dígito e o outro seria o número. Por exemplo, se a gente quisesse imprimir o número 3 no dígito 1, a gente passaria 3 e 1 lá para essa função. Mas acabou que eu tive muitos problemas porque eu não sabia exatamente como que funciona essa questão aqui no Arduino, né? Eu não sabia como que fazia essa programação, então eu tive que passar um bom tempo também pesquisando como fazer isso. No final deu tudo certo, eu consegui fazer essa função. Então, explicando bem por cima o código, basicamente a gente tem uma variável que armazena ali para a gente qual é o segundo atual, né? No caso, qual é o valor do segundo atual. E aí a gente vai fazer esses cálculos dos próximos dígitos com base nesse segundo. Por exemplo, quando o segundo chegar em 9, a gente atualiza o segundo dígito para 1 e volta o primeiro dígito para 0, formando assim 10 segundos, e assim sucessivamente. No caso, quando o segundo dígito chegar em 60, no caso 60 segundos é 1 minuto, a gente atualiza o terceiro dígito para 1 e zera o segundo dígito, consequentemente o primeiro também, então forma aí 1 minuto. Agora que a parte dos cálculos já está feita, a gente vai fazer a parte que vai controlar os segmentos dos dígitos, ou seja, ele vai ligar e desligar os segmentos para efetivamente formar os dígitos lá para a gente poder ver. Então, basicamente, eu peguei uma imagem ali para ter um apoio e fui vendo quais segmentos eu tinha que ligar ou desligar para poder formar os números. Então, por exemplo, para eu formar o número 2, eu sei que eu tenho que desligar o segmento C e o segmento F. Assim a gente forma, imprime no nosso display o número 2. Por mais que no geral tudo tenha funcionado muito bem, ainda não era o resultado que a gente queria, porque nesse ponto a gente não conseguia imprimir um número diferente e um dígito diferente. Todos os dígitos estavam aparecendo o mesmo número. Então logo em seguida eu comecei a fazer alguns testes para tentar imprimir números diferentes em dígitos diferentes, e isso realmente era uma coisa bem mais complicada do que eu achei que seria. Basicamente o que eu fiz para descobrir onde estava o erro foi ficar mudando o intervalo em que os números eram atualizados lá no display, e eu cheguei à conclusão que para funcionar do jeito que a gente quer, tem que ter uma frequência muito alta, ou seja, um intervalo muito baixo entre uma atualização e outra. Depois de fazer esses testes, eu descobri que esses displays funcionam basicamente como um vídeo ou uma animação. São vários frames muito rápidos que dão a ilusão de movimento, ou no nosso caso, que números diferentes estão aparecendo simultaneamente. Para deixar mais claro, imagine que a gente queira mostrar o número 8594. Como a gente viu, é impossível mostrar esses números de fato simultaneamente em todos os dígitos, porque os segmentos são interligados. Então a forma que é usada para mostrar esses números é ligar dígito por dígito com o número que a gente quer mostrar. Então nesse caso a gente desligaria todos e deixaria só o 4. Depois desligaria o 4 e ligaria só o 9. Depois só o 5 e depois só o 8. E fazendo isso rápido o suficiente, criaria a ilusão de que esses números estão sendo mostrados simultaneamente. Com isso em mente, a gente tem um problema fundamental do nosso código, porque ele usa um delay de 1 segundo para incrementar aquele nosso valor que armazena o nosso segundo. E o problema é que esse delay ele segura todo o restante do código, ou seja, todo o restante do código só é executado depois desses 1 segundo. O que significa que basicamente a nossa frequência é de 1 frame por segundo. Ou seja, aquela nossa função que atualiza os números lá no nosso display só é chamada uma vez a cada segundo, o que é muito devagar. Depois de procurar bastante pela internet, eu achei essa função millis, que basicamente retorna para a gente um valor
que determina quanto tempo se passou desde que aquele programa está sendo executado lá na Arduino. E por se tratar de uma função que retorna um valor para a gente, ela não segura o resto do código, não é um loop, nem um laço de repetição. Como que a gente vai usar esse valor para corrigir esse problema? Basicamente, a gente vai pegar esse valor e armazenar ele em uma variável, e aí a gente vai ter uma outra variável de controle, que basicamente vai ser utilizada para fazer a verificação se já passou ou não um segundo. E esse sim era o resultado que a gente queria alcançar desde o início. Agora a gente tem múltiplos números sendo impressos simultaneamente em múltiplos dígitos, além do cálculo do tempo sendo feito de maneira independente. Claro que esse não é o melhor jeito se você estiver querendo fazer realmente um relógio, já que como a gente está armazenando o valor do tempo desde o início do programa, com o decorrer do tempo esse valor vai se tornar muito alto e vai ocupar muita memória. Mas ainda assim eu estou bem satisfeito com o resultado, já que foi o meu primeiro projeto aqui feito 100% na Arduino. Espero que eu tenha conseguido passar aí alguma coisa de útil para vocês. No final do vídeo eu vou deixar passando aí o código que eu usei lá na Arduino, se alguém quiser pode dar uma olhada. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e fui!